pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Bosco, eu sou responsável pelo Saúde e Inovação e hoje eu quero trazer uma novidade para vocês. Nós vamos começar um quadro novo aqui no Saúde e Inovação, que é o nosso Prosa e Laser. O que é o Prosa e Laser? Prosa e Laser vai ser sempre um convidado, sempre um parceiro aqui do Saúde e Inovação, que vai vir para a gente conversar, né, sobre o uso da laser terapia na saúde. Nós vamos ter biomédicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, enfermeiros. Então a gente vai ter sempre um convidado da área da saúde para a gente poder conversar e trocar conhecimentos sobre a laser terapia. E no final, ele vai apresentar um caso clínico, mostrando aí como é que foi a utilização do laser, né, num caso clínico pessoal, e mostrar os protocolos, as ideias sobre o uso do laser. Hoje eu começo o primeiro programa, a primeira apresentação, né, com um parceiro já de muitos anos. É um grande prazer, que hoje eu gosto de anunciar sempre ele aqui nos nossos cursos. Ele que faz cursos online, cursos presenciais aqui no Saúde e Inovação. Meu amigo e parceiro, pega sua caneta, Felipe Paulino. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer começar com você o primeiro Prosa e Laser. Prazer estar aqui, agradeço mais o convite. Que beleza. Vou deixar para você se apresentar. Maravilha. Pessoal, meu nome é Felipe Paulino, sou biomédico, tenho pós-graduação na área da estética e em outras áreas também e sou doutorando em ciências biomédicas, atuo com laser já há algum tempo, tive meu primeiro contato ali, tanto com laser quanto LED, em 2016, fui aprimorando os conhecimentos e de fato em 2018, 2019, que eu tive um contato mais científico, justamente aqui através do Saúde e Inovação, tem curso com vários outros professores também que atuam na laser terapia há muitos anos. Eu tive o imenso prazer de ter esse contato mais científico com a laser terapia aqui e, de fato, entender que o laser é uma ferramenta essencial na área da saúde, né? Ter um laser não é uma opção, é uma necessidade. Sim. Que o profissional precisa entender o quanto antes. A riqueza, o valor, a importância de ter um laser de qualidade dentro do consultório. Você citou as datas aí, 2016, 2018, me corrija se eu estiver errado, Sim. Tá? Fique à vontade. Nós nos conhecemos num congresso aqui em Belo Horizonte, ali na Serraria Souza Pinto. Exatamente. Não é? Em que eu estava, na época, fazendo o lançamento do New Skin, foi o New Skin primeiro modelo. E aí eu tinha pouco conhecimento ainda, né, dessas técnicas de jato de plasma, eletrocautério. E você foi indicado por uma parceira para você me ajudasse nesse congresso. Você lembra disso? Eu lembro, exato. Tem as fotos até hoje. É? Exatamente. Aqui foi 2018? Não, foi antes. Foi? Foi, eu não me recordo a data, mas foi antes de 2018. Foi antes. Foi ali que nós nos conhecemos e ali nasceu uma parceria de muitos e muitos anos, né? Fala um pouquinho do que você tem utilizado de laser terapia, como é que tem sido o seu dia a dia com a laser terapia, como é que tem sido nos cursos, né, as abordagens, as dúvidas dos seus alunos sobre a laser terapia. Maravilha. Ali nesse primeiro contato mais científico com a laser terapia que eu tive aqui, eu falo que foi um divisor de águas para mim, porque quando eu vim para o curso aqui, a nossa habilitação em laser, foi com o pessoal do Marcos, do Gerdau, da odontologia. Exatamente. Isso é muito interessante porque na área da estética eu não tinha nenhuma referência que utilizasse o laser de fato de uma forma mais embasada, de uma forma mais científica. E aí, mesmo sendo biomédico, eu tive a oportunidade de ir buscar na habilitação em laser para a odontologia esse conhecimento. Aí eu tive, fui muito bem recebido, Dr. Gerdau, Lívio, Marcos Vinícius, Orley também. E ali naquele curso eu pude ver que o que nós fazíamos na área da estética com a laser terapia não era nem 1% de fato do que a laser terapia tinha para oferecer e ainda muito travado na laser terapia ou na fototerapia em geral, laser e LED, num protocolo pronto, né? Aquela coisa mais engessada. Você compra um aparelho, recebe um manual, vem ali um guiazinho de protocolo e era como eu via a fototerapia. Depois desse curso não, que eu entendi que de fato a laser terapia era um universo científico muito maior e atuar com a laser terapia de forma correta é saber individualizar os protocolos para cada paciente. E essa foi a missão que eu assumi na área da estética, tentar trabalhar para levar um conhecimento mais científico e mostrar para os profissionais que atuam na área da estética e na harmonização de forma geral. Hoje eu tenho alunos médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e assim por diante, todos que atuam
na área da estética, tanto cursos livres quanto em graduação e pós-graduação também, falando sobre laser e LED de uma forma geral, mas sempre tentando levar essa perspectiva mais científica, de que a utilização correta, ela vai além de um protocolo pronto, ela vem de entender os princípios básicos da fototerapia, clínicos, e conseguir extrair o máximo dos nossos aparelhos nos mais diversos campos. Você tocou num termo que eu acho que é muito interessante, que é fototerapia. Sim. Eu acho que existe ainda uma dificuldade das pessoas entenderem de laser terapia e LED terapia, quando na verdade a gente deveria falar de fototerapia. Sim. E na estética não significa que a gente use simplesmente laser. Sim. A gente usa também muitos LEDs. Exato. Né? Então a gente tem o LED âmbar, a gente tem o LED ultravioleta, violeta, a gente tem o azul, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse de LED, porque o normal é a gente abranger e falar mais sobre laser terapia. Sim, sim. Mas eu gostaria que você falasse assim, na estética, né? Nos cursos que você tem dado, quais são os comprimentos de ondas que você tem abordado mais? O que mais você tem visto e tem mais utilizado? Eu vejo muito, eu faço até muita comparação com outras áreas que utilizam a fototerapia, porque na área da estética é a área que mais abrange comprimentos de onda. Diferente de outras áreas, como por exemplo na odontologia, por mais que se possa utilizar outros comprimentos de onda, um laser de baixa intensidade vermelho e infravermelho continua sendo ali o carro-chefe, concentrado das principais aplicações. Olha só, deixa eu te cortar um minutinho só. A gente fala, e por isso que você falou, por isso que eu te pedi para te cortar um minutinho, na odontologia a gente fala muito de laser, infravermelho e vermelho. Sim. Com a chegada da harmonização facial, eu acho que teve abertura maior para os LEDs. Para os outros comprimentos de onda. Concordo com isso? Com certeza. E essa é uma das dificuldades, mas também é um dos objetivos de uma aula. Sempre quando eu sou convidado para ministrar uma aula de laser numa pós-graduação de harmonização orofacial, antes mesmo de ministrar a aula, eu sempre falo isso com quem me convidou. Eu falo, olha, eu vou falar do vermelho e do infravermelho, mas eu sempre gosto de expor para o profissional os outros comprimentos de onda, porque a harmonização orofacial hoje, ela não se baseia mais simplesmente nos procedimentos injetáveis, como já foi o tradicional há tempos atrás, quando nós tivemos os primeiros contatos ali com as pós-graduações juntos, né, em 2019, por exemplo. Era extremamente difícil você falar sobre cuidados com a pele dentro da harmonização. Os alunos muitas vezes queriam falar sobre botox preenchimento e o laser era mais restrito no quesito intercorrências, manejo de intercorrências, né? E hoje não, hoje o profissional que atua com a harmonização, a grande maioria já entendeu que não adianta apenas trabalhar com os injetáveis, existe todo um cuidado para cuidados com a pele também, uma necessidade de cuidados com a pele, e a fototerapia entra como sendo uma das terapias mais indicadas. Nós tivemos juntos, agora eu não estou lembrado em qual curso que foi, que eu lembro muito bem de você falando da intercorrência. Sim. Não adianta você saber fazer, né, a harmonização, ter um sucesso na harmonização, se você não sabe tratar quando der problema. E que pode acontecer, Sim. que pode vir a acontecer. Mas que é muito interessante, muito importante a fototerapia, aí eu estou falando de LED e de laser, principalmente nas intercorrências, né? Sim, sem dúvidas. É onde você tem mais utilizado o laser e o LED? Olha, é a maior necessidade, é um diferencial. Eu uso muito também nos cuidados de gerenciamentos com a pele, até trouxe um videozinho aqui para nós, vou colocar ele para nós aqui, mostrando um pouquinho das utilizações que eu tenho no meu dia a dia clínico na fototerapia. Esse primeiro é o diagnóstico de fluorescência óptica, essencial, pouco explorado pelos profissionais, mas um grande diferencial. Esse é o Evince. É o Evince da MM Optics. A junção de comprimentos de onda verde e vermelho, na área da estética também. Comprimento de onda âmbar, que eu utilizo muito, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O vermelho, que é o mais tradicional, tanto em laser quanto em LED, que nós utilizamos em vários protocolos, não apenas no facial, mas no corporal e no capilar também, com outros comprimentos de onda, como o LED azul, que também pode ser utilizado. Você está usando o azul ou o azul e vermelho? Só o azul. Só o azul do Luminous, da MM Optics também. Terapia fotodinâmica, também muito usual. Tanto aí agora o vermelho separado também. Então, eu sempre gosto de reforçar com os profissionais o seguinte: quando nós utilizamos laser, utilizamos LED, pensando na área da estética em geral, você vai do capilar ao facial ao corporal. É de longe uma das tecnologias mais versáteis
que nós temos para poder utilizar na área da estética. Quando um aluno que está ali recém-formado me pergunta, professor, um equipamento essencial para poder investir, fototerapia, porque ele vai te ajudar no preparo do seu paciente, na potencialização dos seus resultados, no gerenciamento do seu pós-tratamento e no manejo de intercorrências, que aí se torna o ponto central ali, o principal diferencial, porque quando nós pensamos em intercorrências dentro da área da estética em geral, na harmonização facial, uma intercorrência com toxina botulínica, o laser de baixa intensidade, assim como o LED, é uma ferramenta fundamental. Numa intercorrência com ácido hialurônico, seja uma compressão de vaso, seja um edema tardio pós-procedimento, ou uma equimose, um hematoma, com bioestimulador, uma queimadura. Então, o uso da fototerapia nas intercorrências é de longe assim, um grande diferencial, é uma das áreas que eu mais atuo, mas eu gosto muito também de pensar, ensinar a fototerapia na prevenção dessa intercorrência. Eu trabalho com alguns tratamentos, como por exemplo o jato de plasma, que é um dos tratamentos que eu mais realizo no dia a dia clínico e também onde eu tenho mais alunos. E o jato de plasma, por mais que seja uma técnica que entrega muitos resultados expressivos, é uma técnica que envolve riscos de intercorrência, como por exemplo hiperpigmentação pós-inflamatória. E sempre os profissionais me perguntam, professor, como você faz para não ter uma intercorrência com o jato de plasma? Além de, claro, o manejo da técnica e o domínio da técnica, eu sempre gosto de reforçar, pessoal, o meu jato de plasma sempre está associado com fototerapia. E o fato de ele estar associado com fototerapia é um dos motivos de eu não ter intercorrência. Então não quer dizer que elas não poderiam acontecer, só que além de utilizar a fototerapia para tratar essa intercorrência já instalada, eu posso utilizar como uma ferramenta para que essa intercorrência não aconteça. Você colocou aqui a imagem do Evince, né? Que é um aparelho de diagnóstico, e por muitos anos eu participei dos cursos também de habilitação e participo até hoje dos cursos de habilitação, e eu lembro muito bem do professor Lívio falar que um dos grandes problemas é a pessoa não saber diagnosticar bem, né? Exato. E aí eu acho que você foi muito feliz aí colocando o Evince logo no começo da sua apresentação. Para quem não conhece, o Evince é um aparelho de diagnóstico, né, que utiliza a luz ultravioleta, e ele tem agora um diferencial muito legal, que é o apoio do celular. Sim. Então você pode filmar, fotografar, facilita muito para a imagem. Sim. Mas eu acho que ele é de extrema importância para a harmonização orofacial. O que você tem feito com aquele aparelho? Olha, um dos grandes diferenciais dele, que é onde eu explico para o profissional, é aqui a razão de você ter esse equipamento, é que hoje nós realizamos algumas técnicas que elas têm uma tendência à hiperpigmentação pós-inflamatória, como por exemplo o laser de alta intensidade ou o próprio jato de plasma. Isso que eu ia falar, o jato de plasma também é algo que você possa utilizar junto com ele. Muito assim, um diagnóstico preciso para você realizar o jato de plasma, ele parte do diagnóstico fluorescência óptica, que é o que o Evince realiza. Por quê? Uma perspectiva prática para que quem está nos assistindo aí possa entender. O Evince, ele é um aparelho que ele consegue identificar pigmentos de melanina, mesmo que ele não esteja na superfície do tecido. No jato de plasma, pensando numa perspectiva clínica ali, onde nós poderíamos utilizar? Vou realizar o jato de plasma para a técnica de blefe sem cortes, flacidez de pálpebra, que é Isso pode ser superior e inferior? Pode ser superior e inferior. Tá. Eu posso trabalhar numa paciente que seja fototipo baixo, ou seja, o tom de pele dela é claro, e teoricamente, se ela é fototipo baixo, eu vou partir do princípio de que ela tem baixo risco de pigmentação. Sim. Pela classificação de fototipo. Só que essa paciente fototipo baixo, ela pode ter, por exemplo, uma olheira melânica que ainda não está visível para mim, mas ela pode já estar ali, porque o pigmento de melanina ele vai ser depositado ali desde a lâmina basal até da epiderme até chegar na camada superior. Então ele nasce lá na camada inferior da pele até ele chegar aqui na superfície. Se eu faço o jato de plasma na pálpebra dessa paciente, a olheira ainda não está visível, mas logo após que eu fizer o jato de plasma, essa pele vai pigmentar, por conta dessa olheira que já estava instalada ali. E a olho nu, não tem como eu prever isso. Com o Evince eu consigo ver. Então, mesmo que esse pigmento não esteja na superfície, com o Evince eu consigo diagnosticar. Outra coisa muito importante no jato de plasma, onde o Evince se torna assim, um grande diferencial. Eu explico para os meus alunos o seguinte: eu nunca tive uma intercorrência de pigmentação, mas não quer dizer que eu nunca corri o risco de ter, ou que eu nunca estive prestes a ter. Eu já tive um caso clínico de um paciente que eu fiz o jato de plasma nele e ele removeu as casquinhas, mesmo que ficam após o jato de plasma, mesmo tendo sido orientado a não fazê-lo, ele fez. E aí eu chamei o paciente de volta no
consultório para poder fazer a avaliação. A pele dele estava com um aspecto de inflamação ainda, toda rosada. Quando eu coloquei o Evince me mostrou o pigmento já formado na camada inferior. Ou seja, essa pele já estava pigmentando e o Evince me mostrou isso. O que eu fiz? Naquele mesmo momento, entrei com alguns protocolos, como por exemplo o LED âmbar, que é excelente para conter pigmentação, o LED verde, para poder diminuir o estresse oxidativo do tecido. Já entrei em casa com alguns ativos, por exemplo, vitamina C, alfa-butina, niacinamida, que são ativos para controlar a pigmentação. E aí essa mancha não veio até a superfície e eu não tive essa intercorrência instalada. Se eu não tivesse o Evince, eu tinha provavelmente acontecido. Você falou aí agora o que você entra em casa. Vitamina C? Alguns ativos como vitamina C, alfa-butina, niacinamida, tranexâmico, que são ativos muito seguros, que podem ser utilizados por todos os profissionais e que são fundamentais. Se eu estou evoluindo para uma pigmentação, são esses ativos que vão me ajudar. Uma coisa que a gente vê muito no mercado, né, é não saber diagnosticar, que eu acho que é muito importante, e também não saber passar para os seus pacientes os tratamentos home care. Né? A gente não tem um home care em fototerapia. Não. Né? Por enquanto não. Pois por enquanto não temos. Mas a gente tem visto, e hoje em dia, principalmente com os e-commerce, muita coisa sendo publicada, sendo vendida pela internet, e muitas vezes a gente, como empresa que trabalha com equipamento, que tem uma responsabilidade, é questionado sobre esse tipo de aparelho que é utilizado sem esse conhecimento, sem esse cuidado, né, em casa. A gente tem visto aí máscaras de luzes, máscaras de LED, vários comprimentos de onda diferentes. O que você acha disso, cara? Olha, essa questão do LED é muito interessante. Falar sobre LED às vezes é difícil justamente por conta disso. Porque qual que é a perspectiva assim, dos profissionais mais antigos? Que o laser funciona e o LED não. Que o LED não tem a mesma qualidade do laser, que o LED não entrega o mesmo resultado que o laser, mas não é assim. As pesquisas mais recentes, principalmente de 2017 até aqui, demonstram sim uma efetividade muito grande no LED também, tanto para a otimização de cicatrização, coisas muito semelhantes ao próprio laser. São tecnologias diferentes que têm objetivos semelhantes e aí cabe ao profissional, no conhecimento técnico dele, ele entender se na clínica ele vai precisar mais de laser, de LED ou de ambos. Na área da estética, por exemplo, utilizamos ambos. Porém, o LED, para que ele possa funcionar, ele precisa ter características físicas que são fundamentais. Quando me perguntam, por exemplo, professor, máscara de LED funciona? Depende de qual máscara nós estamos falando. Sim. E se esse equipamento apresenta as características técnicas necessárias. Porque, e eu nem falo julgando por marca ou por nada, eu sempre falo, pessoal, eu não estou aqui para poder julgar a marca. Ou o equipamento ele tem as características necessárias ou não tem. O que acontece na grande maioria desses equipamentos que se vende pela internet é que eles não têm as características necessárias. Pensando no equipamento de fototerapia, e para quem está nos assistindo, duas características fundamentais que você tem que analisar no equipamento é a potência fixa do diodo e o comprimento de onda. Quando você entra ali, eu falo por experiência, porque vários alunos mandam para mim prints de Mercado Livre, Shopee. Professor, olha esse equipamento, você acha que é bom? Aí manda o print com uma descrição de comprimento de onda falando, esse equipamento tem um LED vermelho que vai dos 620 até os 660 nanômetros. Não existe. Não existe isso. E não informa a potência fixa do aparelho. Então o que acontece na maioria das vezes é que o profissional atua na área da estética com equipamento que ele não faz a mínima ideia do que aquele equipamento está entregando de energia. Ele segue um protocolo pronto que veio no equipamento, por exemplo, liga essa máscara de LED, muda os comprimentos de onda a cada 15 minutos e deixa o seu equipamento aí 1 hora ligado. Não é assim que se trabalha com fototerapia. A fototerapia ela é muito baseada em aspectos físicos, para isso nós temos cálculos, nós temos parâmetros. Então esses equipamentos, na maioria das vezes, são luzes que, além de não trazer nenhum benefício, elas apresentam certos riscos, que muitas vezes não são comentados. Mesmo um LED de baixa intensidade, que não vai entregar um potencial de queimar a pele, por exemplo, se eu coloco uma máscara de LED 40 minutos num paciente com melasma, aquele aquecimento é suficiente para agravar o melasma dele. E o profissional às vezes não tem essa noção, porque ele não tem noção dos parâmetros. Trabalhar com fototerapia é necessário saber os parâmetros, individualizar o protocolo, não é um conhecimento que vem do dia para a noite.
entender os aspectos físicos e, de fato, entender que a fototerapia ela está baseada em evidência científica. E eu preciso conhecê-las para saber individualizar os meus protocolos e explorar, de fato, o máximo que ela tem para poder oferecer. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu falo muitas vezes isso, e aí eu recebo isso diariamente, essa informação. Mas eu achei na internet um preço que está mais em conta, eu achei um produto, um equipamento que está mais em conta. E aí uma coisa que a gente, como empresa responsável por venda de aparelho, né, por prestar um serviço, que eu brinco que nossos melhores vendedores são os nossos clientes. Com certeza. Porque na grande maioria nós somos indicados por nossos clientes pelos serviços prestados, porque a gente tem aqui um pensamento de excelência em prestar o serviço. Com certeza. E aí muitas vezes eu vejo o pessoal querendo comprar isso na internet e eu falo que protocolo, aí vai lá e compra um aparelho qualquer e recebe um protocolo qualquer e vai usar isso para todos os casos. E aí vamos chegar aonde você falou e agora eu vou puxar a sardinha para o seu lado. A importância de se ter estudo sobre isso, assistência de quem te vende, suporte de quem te vende, suporte de quem te ensina. Sim. E por isso que eu acho que é tão importante, e a gente faz esse tanto de curso, né? Por quê? Porque há anos atrás, quando eu comecei, há 20 anos, a trabalhar com laser, ninguém da área de saúde acreditava muito. Falavam comigo que era aquela luzinha. Sim, sim. E o meu medo é que essa venda descontrolada pela internet volte a dar um descrédito à fototerapia, exatamente por estar sendo usado a fototerapia como aquela luzinha, Sim. que era desde o começo. Só que hoje não é mais aquela luzinha. Se você entrar no Google Acadêmico, se você entrar no Google ali e colocar fototerapia ou laser terapia, você vai ter inúmeras páginas de trabalho. Sim. E multidisciplinar. Sim. Você vai poder ver na fisioterapia, você vai ver na odontologia, você vai ver na estética, você vai ver na biomedicina, na enfermagem, né? Então, é aí que eu acho que é a importância de se ter os cursos, de se ter os profissionais capacitados e também de se ter as empresas juntas, em parceria, para que possa ser utilizado da melhor maneira. Eu brinco que é o seguinte, existem equipamentos que custam R$10 que ficam na gaveta. E esse equipamento, para mim, é um equipamento extremamente caro. Porque a pessoa não sabe utilizar, acaba sendo largado ali porque não teve acompanhamento, não teve oportunidade de treinar, de aprender a usar o equipamento. Sim. Porém, existem equipamentos de 150, 200 mil reais que, se ele é utilizado na clínica, ele se torna um aparelho barato. Sim, o aparelho barato é aquele que se paga, é aquele que se pode ter a oportunidade de utilizar o dia inteiro. Sim, com certeza. E eu acho que a fototerapia é um aparelho que quem tem conhecimento, né, e quem tem um suporte, tem dúvidas, vai chamar, se torna um aparelho extremamente barato. Muito, com certeza. Né? Os aparelhos já vêm barateando há algum tempo. Sim. Hoje, se você pegar os aparelhos, antigamente a gente falava todos acima de 10 mil reais, mas hoje você tem aparelho aí de 4 mil, 5 mil reais. Cara, que se você entende, você utiliza o dia inteiro aqui na clínica, independente do que seja, ele se torna um aparelho barato. Muito. Eu tomo como base, eu gosto de citar muito como exemplo para os meus alunos, o próprio New Skin 2.0 da MM Optics. Por quê? O New Skin ele acompanha as tecnologias de jato de plasma, eletrocautério, LED vermelho e LED verde. Eu estava conversando com uma aluna esses dias e ela me falou, professor, eu quero comprar um equipamento de fototerapia e um equipamento de jato de plasma. Qual você acha que eu invisto? Aí eu conversei com ela sobre várias possibilidades e perguntei quais comprimentos de onda você quer no seu dia a dia clínico. Ela falou, principalmente o vermelho. E eu direcionei para ela, então você pode comprar o New Skin, que ele tem o vermelho, o verde e o jato de plasma. Aí ela me comentou, ela era recém-ingressa no curso, e ela falou, professor, mas eu gostaria de usar o meu LED para outros fins, não apenas para o jato de plasma. Sim. E aí que entra o detalhe. O LED que acompanha o New Skin, ele não vai ser usado somente para o jato de plasma. Ele vai ser usado do capilar, ao facial ou corporal. Ele eu vejo o New Skin como dois equipamentos separados. Sim. Ele é um jato de plasma e um equipamento de fototerapia. E aí entra essa questão de utilizar o equipamento, ele se pagar e trazer muito retorno financeiro. Porque independente de eu fazer um jato de plasma ou não, que é a tecnologia que acompanha o aparelho, eu posso usar no meu pós-limpeza de pele, eu posso associar com um microagulhamento, com um laser de alta intensidade, com um bioestimulador, posso trabalhar em intercorrência.
posso trabalhar no tratamento de estrias, num tratamento para queda capilar. Então é um equipamento que acompanha uma tecnologia de arte-plasma, mas que eu posso utilizar para várias outras aplicações. E não existe nenhum protocolo clínico que em algum momento, seja pré, durante ou pós, a fototerapia não possa vir a ser bem-vinda, ou no manejo de intercorrência. O profissional que entende a base do processo da fototerapia, entende o mecanismo de ação de cada comprimento de onda, quando usar e a dosimetria, ele consegue agregar a fototerapia em qualquer tratamento em algum momento. Porque aqui nós estamos falando mais, por exemplo, do diagnóstico, da fototerapia facial, mas nós podemos até em um segundo encontro falar sobre o ILIP, Sim. que é uma outra tecnologia assim, fantástica para a área da estética. O ILIP, a laser terapia sistêmica, o que ela traz de benefícios para o profissional clínico, assim, algo absurdo, que se o profissional, a partir do momento que ele usa, ele já começa a se questionar, como que eu trabalhei até aqui sem ter isso? É fantástico. Isso que você comentou é interessante, que a gente poderia vir numa outra oportunidade, e vai acontecer essa outra oportunidade, quando eu e o Júlio tivemos essa ideia. Júlia é a pessoa que mexe aqui com a filmagem, está atrás das câmeras, tá? Nossa parceira. Quando nós tivemos essa ideia, eu falei, Júlia, mas precisa ser uma coisa muito focada, né, no objetivo. Por quê? Porque se a gente começar a falar sobre fototerapia, a gente vai passar aqui dias e noites. É muita coisa. Né? Porque a gente vai falar, eu falo que hoje o equipamento, por exemplo, você comprou um laser duo, é um equipamento portátil que faz 3 terapias. Você tem a aplicação pontual, que é a laser terapia, que pode ser com vermelho e infravermelho. Sim. Você tem a técnica sistêmica que você citou aí agora, que é a terapia LIP. E você tem a terapia fotodinâmica. Sim. Então, né, se a gente for entrar nisso aqui, a gente tem um mundo de casos ou de oportunidades de utilizar sobre isso aqui. Aproveitando casos e oportunidades, uma das nuances, né, do Prosa e Laser é que o nosso convidado traga um caso clínico. O que você trouxe para a gente? Eu trouxe um caso aqui justamente sobre o jato de plasma, e para poder contextualizar um pouco ele, o jato de plasma é uma técnica que ele induz uma lesão considerável no tecido para ter a retração. Essa aqui, por exemplo, é a foto da paciente com 3 dias após o procedimento. Então, nós conseguimos observar aqui as lesões ainda da forma de aplicação. E o jato de plasma ele se tornou a minha terapia principal. Isso é muito curioso, porque os meus vídeos com maior visualização no YouTube, por exemplo, são todos sobre intercorrência. Os vídeos de intercorrência têm maior visualização, as pessoas me procuram por intercorrência. Mais de 90% das pessoas que me procuram em jato de plasma, para fazer curso comigo de jato de plasma, são pessoas que ou tiveram uma intercorrência, ou estão com uma intercorrência e querem ajuda para solucionar, ou estão com medo de ter uma intercorrência. Porque acontece são muitos os casos, tanto de hiperpigmentação pós-inflamatória, a mancha escura, quanto a mancha branca, e alguns outros casos mais graves, como contaminação e assim por diante, mas a pigmentação é o principal. Mas isso não é culpa da tecnologia. Sim. Isso veio porque a tecnologia cresceu no Brasil de uma forma desordenada e a maioria dos profissionais que usam jato de plasma hoje não fazem a mínima ideia do que estão utilizando. Por exemplo, não sabem diferenciar um plasma direto de um plasma indireto, não entendem a forma de geração de plasma do equipamento, um equipamento que consegue romper o que nós chamamos de barreira dielétrica do meio, ou seja, um equipamento de jato de plasma ele pode custar 3 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil e assim por diante. A diferença aqui não é só preço. Existe uma diferença entre qualidade de plasma. E eu vejo que às vezes o aluno tem um equipamento de baixa qualidade de plasma, querendo fazer determinados tratamentos, e ele tem intercorrências. Por quê? Porque ele não tem conhecimento do tipo de plasma que ele possui. Então, em um curso de jato de plasma, quando eu começo a falar sobre, principalmente alunos que já fizeram outros cursos, quando eu começo a falar sobre tipo de plasma, diferentes formas de se gerar plasma, cálculo de energia no plasma, variação de potência em equipamento de plasma, a maioria dos profissionais nunca nem sequer ouviu falar sobre isso. Porque entende o jato de plasma como? Comprei um aparelho, coloquei lá uma energia qualquer e parto para a aplicação. Então, o jato de plasma, assim como a fototerapia, ele tem um embasamento físico muito grande que o profissional precisa conhecer alguns aspectos. E eu trabalho com jato de plasma já há bastante tempo e nunca tive uma intercorrência minha, pessoal. Já ajudei muitas pessoas a tratar intercorrências. Eu falo que até mais do que eu gostaria,
porque são muitas intercorrências mesmo que as pessoas possuem. Mas eu trouxe o jato de plasma porque um dos grandes motivos para eu não ter intercorrência é a associação com a fototerapia. Legal. Então, não ter intercorrência e ter resultados significativos vem pela associação. Contextualizando para quem está nos assistindo como que essa associação pode ser feita, se eu tenho um paciente com necessidade de preparo do tecido, eu posso fazê-lo com a fototerapia, um comprimento de onda âmbar para poder diminuir o risco de uma pigmentação, um comprimento de onda azul para diminuir o risco de uma contaminação, o vermelho para poder potencializar os meus resultados e trazer mais colágeno. Isso antes do plasma. Isso antes do plasma. Tá. Isso antes do plasma. Posso fazer a aplicação do pós-imediato, caso seja necessário a fotobiomodulação do procedimento. E aí é até interessante porque existe uma linha, né, um segmento na área da estética que não é a favor dessa fotobiomodulação imediata, porque vai pensar, poxa, eu estou fazendo uma técnica que induz um processo inflamatório e eu preciso dele. A fototerapia é anti-inflamatória, então por conta disso eu não posso associar. Mas não, porque se eu falo isso, eu não estou levando em consideração que todo o efeito fotobiológico da fototerapia, todo resultado da fototerapia é mediante escolha de dosimetria. Então, o que o laser ou LED vai fazer está sob o meu controle. Sim. Eu que defino a dosimetria. Por isso, quando o profissional me pergunta, professor, mas quantos joules você usa aqui? Depende do que eu quero fazer. O que eu quero fazer vai determinar quantos joules eu vou utilizar. Então, saber essa parametrização é importante. Eu posso utilizar a fototerapia no pré, uso muito. Nesse pós-imediato para fotobiomodular, também fiz a aplicação. E no gerenciamento, porque eu consigo chamar o meu paciente de volta ali na clínica 7 dias depois para fazer uma fotobiomodulação. Depois, com mais 7 dias, eu posso repeti-la, tanto local quanto sistêmica, através da técnica de Lilly. São formas de não ter intercorrência, são formas de potencializar resultado e também são formas de ter sempre o meu paciente próximo a mim para que ele continue fazendo outros tratamentos, eu possa acompanhá-lo. Então, a fototerapia, ela entra muito. E aí, essa mesma paciente, eu trouxe aqui o resultado dela. E como esse, eu tenho vários outros resultados. E quando eu mostro esse resultado, quando eu postei esse resultado, inclusive no Instagram, muitas pessoas comentaram, não, mas ela fez cirurgia, não tem condição de você ter entregue esse resultado. Foram 3 sessões de jato de plasma aqui. Ela fez cirurgia. Eu falei, não, eu tenho o caso clínico dela todo, inclusive a foto do pós-aplicação e da aplicação, todo o acompanhamento. Foram 3 sessões de jato de plasma. Qual que é o prazo de intervalo que dá isso aí? Nessa paciente foram 30 e 45 dias. E que é um detalhe importante também. O protocolo ele não é de... Muitos profissionais erram aqui. Eu vou fazer com intervalo de 30 em 30 dias. Não. Alguns pacientes são 45, 60, 90. Entra muita avaliação clínica também para determinar isso. Mas eu sempre gosto de reforçar. Eu nunca ofereço para o meu paciente, dentro de uma perspectiva clínica, um pacote com 3 sessões de jato de plasma. Na minha realidade clínica isso não existe. Quando o paciente chega ali na clínica, eu entendo a queixa dele, por exemplo, flacidez de pálpebra. E aí eu entrego para ele, olha, o nosso plano de tratamento é esse. Nós teremos um plano de tratamento de, por exemplo, 6 meses. Neste plano de tratamento eu tenho várias tecnologias empregadas. Tudo que for necessário para alcançar o seu resultado e eu puder fazer, eu farei. Então, jato de plasma, fotobiomodulação, se necessário, associação, por exemplo, de um dermocosmético ozonizado e assim por diante. Então, eu não estou falando de 3 sessões de jato de plasma. Eu estou falando de um plano de tratamento onde eu tenho jato de plasma e fotobiomodulação juntos, como terapias coiguais, porque eu não conseguiria atingir esse resultado com esse nível de lesão, uma paciente dessa idade, sem a fototerapia, porque senão eu teria uma intercorrência. Eu teria uma intercorrência. Então, na área da estética, a fototerapia é fundamental neste momento, potencializar resultado e fazer com que o profissional não tenha uma intercorrência. Se tiver, para tratar, é fototerapia também. Sim. O meu paciente, ele está evoluindo, por exemplo, eu trouxe um outro caso aqui, o caso dessa paciente, eu até escrevi eu relatei o caso dela num e-book e publiquei esse e-book porque o caso dessa paciente foi muito interessante. Eu fiz uma sessão nela e aí nós atingimos o resultado que nós almejávamos, mas o caso dela foi interessante porque nessa paciente eu indiquei para ela um home care,
que eu já tenho o costume de indicar para outros pacientes também. Mas ela, por algum motivo, teve uma reação alérgica muito grande a esse produto que eu indiquei. E pode acontecer com todo mundo. Todo profissional precisa entender que, independente do conhecimento que nós possamos ter, nós estamos trabalhando com um organismo vivo. Então, todo paciente tem um potencial risco de desenvolver uma intercorrência. Por isso que, antes de realizar uma técnica, eu preciso ter a certeza. Se tiver uma intercorrência, eu consigo tratar? Acontece muito os profissionais me procurarem desesperados pelo YouTube, Instagram, e assim, só falta mandar um sinal de fumaça. Vou aparecer na sua casa. Falando, professor, tive uma intercorrência, está aqui agora e eu preciso resolver, não sei como resolver. Como você realizou o tratamento? Você sabia que poderia acontecer. Isso eu falo porque o tempo dentro de um manejo de intercorrência é fundamental. Quanto antes eu entrar com uma abordagem ali, o meu sucesso está dependente disso. Quanto antes eu entrar com a fototerapia, numa intercorrência é primordial para eu ter um resultado. E essa paciente, eu precisei fazer um protocolo muito detalhado de fototerapia, tanto com vermelho quanto âmbar, para conter essa alergia, que ela estava com edema muito exacerbado nessa região dos olhos, e eu ainda não prejudicar o meu resultado, porque eu não queria o meu resultado. Então aqui a fototerapia para mim foi fundamental. Foi um caso complexo, foi um caso que envolveu muito manejo em casa, home care e muitos cuidados, mas sem a fototerapia eu também não teria conseguido resolver esse caso e alcançar o resultado que era o que a paciente almejava. Com uma sessão apenas atingimos esse resultado, tivemos essa melhora no olhar e ela ficou extremamente satisfeita. Eu vejo assim, uma coisa que eu sempre, quando visito os cursos, eu falo, o pessoal pergunta não, eu sempre cito o seguinte: se vocês sabem qual a principal peça de um aparelho de laser ou de um jato de plasma, alguma coisa assim. A peça mais importante desses aparelhos é a pessoa que está utilizando. Sim. É a mão que segura o aparelho. Sim. Né? O aparelho não faz nada sozinho. A pessoa que está segurando é que faz isso aí. E aí, mais uma vez eu vou falar da importância de conhecimento, de estudos, né? Hoje em dia, a gente tem curso online, a gente tem a volta dos cursos presenciais. Sim. Que estão voltando, né? Eu acho que os cursos online são extremamente importantes. Nós tivemos um período atrás em que ele era a única opção, mas agora a gente está voltando com os cursos presenciais, e isso eu acho muito importante. Então, assim, a gente tem alguns cursos presenciais marcados. Sim. Você tem a imagem dos cursos? Tem aqui. Tem também? Aqui, ó. Essa daqui é a imagem do nosso Academy, o FP Academy, que hoje é a maior escola de estética científica na prática. Por quê? Porque todos os cursos, eles têm uma teoria embasada cientificamente com uma aplicação prática. Então, ao mesmo tempo que eu mostro para o aluno ali algo que para ele possa parecer complexo, que são esses aspectos físicos, eu já entro com uma aplicação prática para ele entender. Isso é importante por isso. Essa teoria não é vazia. Porque a teoria sem a prática é vazia, mas a prática sem a teoria é responsabilidade. Então eu preciso dos dois, porque eu não posso ir para a prática se eu não tiver um embasamento teórico, é responsabilidade. Uhum. Mas a teoria, se eu não aplicar na prática, também não adianta. Então eu digo, e os alunos também dão muito esse depoimento, são mais de 200 alunos ativamente, mais de 2.000 que já passaram pela plataforma conosco. O feedback dos alunos muitas vezes é esse: transformou a minha forma de olhar para o paciente, eu consigo olhar para ele de uma forma muito mais completa e eu entendi essa união. Antes de eu utilizar na prática, eu preciso desse embasamento teórico. Sim. Mas eu consigo ler um artigo científico e já transportar isso para a minha prática clínica. Então a proposta é essa: formar profissionais clínicos com embasamento científico. E aqui eu tenho cursos de jato de plasma, microagulhamento, peeling químico, fototerapia, ILIB, terapia fotodinâmica, tudo dentro do mesmo lugar. Porque eu entendo que o profissional, se ele compra um curso aqui, um curso ali, um outro curso lá, ele não tem um conhecimento linear. Concordo plenamente. E esse conhecimento linear é importante, porque ao fazer o curso de jato de plasma, você vê que você precisa do de fototerapia. Sim. Ao fazer o de fototerapia, aí você vê que precisa aprender o ILIB. Ao fazer o ILIB, você vê que você precisa aprender terapia fotodinâmica. E assim por diante. Vendo que o aluno de um curso passava por todos os outros, por que não tê-los em um único lugar? Que é a proposta do Academy. Então, são todos cursos online do Academy, com um valor extremamente acessível. Convido a todos
a conhecer. E além do Academy, nós temos também os nossos presenciais. Peraí, mas falando do Academy, como é que o aluno tem acesso ao Academy? Tanto pelo meu Instagram, DR Felipe Paulino, buscando no Google também o FP Academy ele vai encontrar, mas pelo Instagram é mais fácil, porque eu sempre gosto, antes mesmo do aluno fazer a inscrição, entender se é o momento para ele. Se é o momento, eu entendo, toda a minha equipe disponível ali, vai fazer algumas perguntas, entender o que o aluno está buscando e de fato entender, olha, o Academy é para você, para o momento que você está, porque o Academy ele atende desde o iniciante até os alunos mais avançados. Legal. Mas o aluno, para entrar no Academy, ele não pode estar buscando o protocolo pronto. Isso é fato. Extremamente importante. Isso é fato. E eu vejo isso, e a minha equipe ela é instruída a isso. Seja sincero com quem está nos procurando. Se o profissional está buscando, eu quero entrar num curso simples para aprender um protocolo pronto, não é para você. Agora, se você está disposto a fazer uma imersão científica de fato e transformar o seu olhar clínico através da ciência, aí o Academy é para você. Você vai fazer um jato de plasma, mas eu não vou te falar, faça isso porque tem que ser assim. Eu vou te explicar o motivo de você estar fazendo e eu vou te ensinar a raciocinar. Isso é o pensar fora da caixinha. Com certeza. Né? Com certeza. É entender o que ele quer, como é que aquilo que eu aprendi e que eu sei que vai me ajudar neste momento. Sim. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu tenho muitos alunos que hoje se tornaram professores e falam comigo, professor, eu tive essa motivação de fazer o curso, de também ministrar aula, depois que eu fiz os seus cursos, e somos parceiros e estão se dando muito bem, alguns atuam em áreas diferentes das que eu atuo, e eu sempre falo, pessoal, eu nunca vou te falar para fazer algo sem te passar o motivo. Sim. E sem te ensinar a pensar. O aluno que entra no Academy, às vezes ele me manda um caso clínico e fala, professor, o que você acha desse caso? No momento eu já pergunto, o que você acha desse caso? Me fala o que você acha que eu te dou a minha opinião. E aí nós conversamos porque o aluno, ele não é inferior, né? Algo que eu até aprendi com o meu orientador, o Dr. Marcos Vinícius, que é um grande parceiro nosso também. Ele sempre me falou, Felipe, eu fico feliz em ver você sabendo mais do que eu em áreas que eu não conheço. E isso para nós, como professor, é gratificante. É muito gratificante. Eu vejo os meus alunos debatendo no grupo e eu fico extremamente feliz porque o aluno fala algo e eu falo, nossa, ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito. Então, o Academy, o aluno ele pode procurar através do Instagram, DR Felipe Paulino, vamos explicar. Ele tem hoje 3 formas de se ingressar, que é o plano mensal, o plano trimestral e o plano anual. Todos com valores extremamente acessíveis, porque o nosso objetivo também é democratizar este conhecimento científico. Então, o profissional entra, tem acesso a todos os conteúdos, tem uma linha lógica para ele poder assistir. Caso ele queira, não, estou precisando no momento de ir nos cursos de jato de plasma. Ele pode ir lá, nós sempre propomos essa linha lógica, porque ele vai ver que um curso puxa o outro e é uma escola de formação contínua. Todo mês, cursos novos. Toda semana, encontro com os alunos ao vivo para poder tirar dúvidas, porque o conhecimento ele é contínuo. A maioria das dúvidas vem no momento de atender o paciente. Na hora que eu vou atender o paciente, eu tenho uma dúvida. E aí, os encontros semanais, nós debatemos isso. O aluno às vezes traz uma particularidade do dia a dia dele e talvez seja um caso que eu também não conheço. Exato. Que eu também não conheço. Nós vamos descobrir juntos. Por isso que ser acompanhado é importante. Tanto por uma empresa que eu comprar um equipamento numa empresa referência para que quando eu precisar aferir ou calibrar o meu laser eu tenha quem buscar ou tirar alguma outra dúvida, e também ter uma referência de um professor, que seja eu ou seja outro, pode ser outro também, mas ter uma referência para você seguir uma linha lógica na sua prática clínica e ter a quem recorrer, porque todos vão precisar. Hoje se eu tenho dúvida, eu recorro ao Dr. Marcos. Ele é o meu professor. É isso que eu ia falar, é a sua linha de pensamento. É a linha de pensamento. Você se identificou mais. Com certeza. Quando eu tenho determinadas dúvidas, esses dias eu precisei fazer um cálculo com o equipamento que uma aluna tinha, que eu não conseguia fazer o cálculo, o manual do equipamento era todo, assim, não estava organizado como os outros equipamentos do mercado e eu não consegui. Mandei para ele e falei, doutor, me ajuda. Ele também não conseguiu. Eu falei, se o senhor não conseguiu, ninguém vai conseguir. Então, é importante ter esse acompanhamento e tudo isso o aluno encontra dentro do Academy.
Beleza. Essa proposta. E assim como nós temos os cursos online, também temos os nossos presenciais aqui em parceria com Saúde e Inovação. O curso de laser terapia em pós-operatório, ministrado junto com a professora Bruna Rezende, que é uma grande referência em pós-operatório. Vai vir aqui também com a gente. Vai vir aqui. Nós temos turmas frequentes. Essas são as datas da nossa turma de maio, 23 e 24 de maio. Quem estiver assistindo e for antes da data será muito bem-vindo a participar. Todos os profissionais são bem-vindos em nosso curso. Se porventura já passou a data, procure o pessoal de Saúde e Inovação para que você saiba qual é a nossa próxima data. E o nosso curso presencial de jato de plasma também, com ênfase total na prática clínica, total, porque o objetivo aqui é que o aluno saia do curso com a confiança que ele veio buscar. Então, nós temos muitos pacientes modelo de vários casos clínicos. Eu tenho os meus monitores que me ajudam, junto comigo ali na sala de aula também, para poder pegar na mão do aluno. Eu acho que isso é extremamente importante. São turmas reduzidas. O objetivo aqui não é ter 40, 50, 100 alunos. Para isso eu tenho online. O presencial é mão na mão. Atender junto com o aluno. Então são sempre turmas reduzidas, 6 alunos, 7 alunos, 8 alunos e assim, já está mais do que suficiente para que todos os alunos atendam muitos pacientes e eu possa pegar na mão e acompanhar e claro, o suporte pós-curso também. E aqui você consegue também pegar desde iniciantes Sim. do jato de plasma ou até as pessoas que já estão trabalhando com jato de plasma, veio uma intercorrência, eu tenho dúvidas de trabalhar com isso, o quanto mais eu posso utilizar do meu aparelho, porque muitas vezes ele faz só um procedimento com aquele aparelho, e não tem segurança de fazer outros. Então eu acho que isso aqui é extremamente importante. Você falou uma coisa que é interessante, de repente já passou as datas para quem está assistindo, mas a Júlia deixa sempre lá no Saúde e Inovação uma lista de espera. Então, se tiver interesse, não puder fazer nessa data, ou tiver, já está passada essa data, ir lá no @saúde.inovação, clicar lá na lista, clicar lá no curso e colocar seu nome lá na lista, que eu acho que é extremamente importante. Não é? Maravilha. Gente, nós estamos aqui hoje encerrando nosso primeiro Prosa em Laser, com a ilustre presença do professor Felipe Paulino. Quero agradecê-lo imensamente. É sempre um prazer te receber aqui. Nós vamos estar juntos aí nos nossos cursos. Espero que tenha muito sucesso na sua academy. Muito obrigado. Conte sempre com a gente aqui. E para encerrar, eu queria fazer um brinde. Saúde, professor. Saúde. Gente, um grande abraço, muito obrigado. Fique de olho que logo vai sair nosso episódio 2 com mais um convidado. Abraço, pessoal. Abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.